Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal dos Tarefeiros da Última Hora. É com muito prazer que eu estou aqui para conversar com vocês, para dar continuidade ao nosso bate-papo que nós estamos realizando todas as semanas, para a gente poder ter uma reflexão, um olhar de inclusão, mas especificamente nesse vídeo nós vamos fazer a parte 2 do falar da reflexão sobre a importância do tratamento espiritual na saúde mental. Para você que está chegando aqui hoje no nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative aí o sininho, convide outras pessoas também a virem conhecer o nosso conteúdo. A Casa dos Tarefeiros é uma casa de cura e conscientização espiritual. Nós temos tratamentos médico-espiritual em nossa casa, onde são realizadas cirurgias espirituais. É importante ressaltar que as cirurgias espirituais, elas não têm cortes, elas são realizadas no corpo espiritual. Toda pessoa que participa, antes de realizar uma cirurgia ou um tratamento na Casa dos Tarefeiros, precisa agendar o seu tratamento para estar conosco. Existe uma preparação, como é feita uma cirurgia no espiritual, no corpo perispiritual. O que acontece? Existem alguns cuidados básicos, como no dia que você for vir para casa, você não pode ingerir bebida alcoólica, comer carne de origem animal, manter relações sexuais, para que você possa manter o seu corpo num estado preparado para receber essa intervenção sutil e muito importante no seu corpo espiritual. Então, todos os tratamentos dos tarefeiros são previamente agendados. Nós temos cirurgias espirituais, passes magnéticos, evangelhos, apometria, desobsessão, trabalhos especiais uma vez por mês com a Fraternidade dos Senhores do Karma, que é o Desamarra. É um trabalho de bastante conscientização, compaixão, misericórdia e mudança na sua frequência de pensar e agir, tá? Porque muitas vezes nós achamos que existe algo ou alguém que nos amarra, que nos bloqueia a nossa vida ou algumas situações, quando na verdade é a nossa ignorância, falta de conhecimento, a nossa falta de entendimento das leis universais na nossa vida, na nossa atualidade, que estão impactando. Então, o tratamento, o trabalho do Desamarra, ele é composto de uma palestra muito interessante, impactante, de mudança de chave, e depois tem o trabalho com a equipe dos tarefeiros. Temos também o tratamento de prosperidade com a Fraternidade dos nossos amados ancestrais, os pretos velhos, que trazem amor, brandura, bênçãos e muita paz no nosso ambiente e nas nossas realizações. Então, se você quer conhecer algum dos trabalhos ou tratamentos do Tarefeiros, você entra em contato, você agende o seu tratamento. Temos o tratamento especial à distância, tá? Então se informe. E o nosso objetivo aqui, todas as semanas, é ter um bate-papo, uma reflexão, um olhar de inclusão. Eu sou a Thaís Pimenta, sou psicóloga, sou tarefeira, e o objetivo é trazer com uma conexão mais simples o olhar da psicologia, aqui a ciência do estudo da alma, a espiritualidade conectada aos conceitos da doutrina espírita, que traz o tripé da filosofia, ciência e religião, e como que juntos a gente pode desenvolver uma compreensão, pequenas ações ou uma mudança interna de pensar, sentir e agir. Pequenas mudanças fazem grandes diferenças. No último vídeo nós começamos a falar, hoje é a parte 2, sobre a importância do tratamento espiritual na nossa saúde mental. Então a gente precisa tomar consciência, ter
uma conscientização de que é um trabalho árduo, é um trabalho ao mesmo tempo simples. Como que eu posso falar duas palavras de diferente sentido numa única compreensão? Por que é um trabalho árduo? Porque nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter boa fé, nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente possa ter resultado. Então, para você ter resultado num tratamento espiritual, você tem que fazer a sua parte. Então, antes de fazer uma cirurgia espiritual, fazer o seu preparo, fazer evangelho no lar, fazer a prática de orações diárias, perceber o seu pensar, o seu sentir e o seu agir, orar e vigiar, né? Como o Mestre Jesus nos ensinou, percepções sobre você mesmo, sobre os seus sentimentos, educar pensamentos, sentimentos, emoções. Lembrando que a emoção, ela não é boa, é ruim. A emoção é uma expressão do nosso sentir que o nosso corpo, ele fabrica. Então, diante de um evento, de uma relação, de uma situação, nós temos emoções que o nosso corpo produz. E o que nós fazemos com isso? A gente precisa se educar, se conhecendo e trazendo recursos para lidar com aquilo que a gente não sabe, tá? E por que é simples? Porque pequenas práticas fazem grande diferença, só que a gente precisa ter a humildade, a gente precisa ter a disciplina, a gente precisa ter essa ação. E aqui, falando, né, sobre esse tema da importância do tratamento espiritual na saúde mental, André Luiz nos diz que quem acende uma vela é o primeiro a iluminar-se, ou seja, por força das leis da vida do dar e o receber, e receber conforme doar, os participantes dos tratamentos espirituais vão sendo beneficiados e conscientes ou não pelos seus esforços e pelas suas boas vontades. A gente falou um pouquinho sobre o tratamento, né, do trabalho da desobsessão, que é um trabalho de conscientização, que é necessário educar os pensamentos, as emoções, se conhecer. E aí André Luiz nos traz aqui também que as obsessões, elas são efeitos e não causas de doenças mentais, tá? De doentes mentais. Então, assim, é muito importante que a gente perceba que os nossos pensamentos fabricam as formas de que nós utilizamos na vida. E nós não devemos ter os ditos obsessores como inimigos ou como adversários pessoais, porque na realidade somos todos necessitados da misericórdia de Deus, da misericórdia divina em nossa vida. Então, como que é importante a gente começar a ter pequenos lampejos de compreensão e de conscientização para que a gente possa mudar. E aqui hoje eu trouxe para vocês, eu preparei aqui, seguindo, né, o livro Psiquiatria Iluminada, a importância do magnetismo. Então, assim, quando a gente conhece um pouquinho sobre o magnetismo, é uma parte física, material, elétrica e espiritual que acontecem nos tratamentos espirituais. Olha só, então eu vou dar um breve exemplo, né? A gente pega aí uma pilha. Nós temos o polo positivo e o polo negativo, e quando eles se unem, eles fabricam aquela corrente elétrica que vai promover. Se a gente colocar, por exemplo, numa pilha, numa lâmpada, a gente vai acender, a gente vai ter como efeito a luz. Se nós colocarmos um outro objeto elétrico, nós vamos ter como função, né, desses dois polos juntos, a eletricidade. E isso acontece como um magnetismo material e também de forma
espiritual. Só que aqui eu trouxe, né, eu não vou explicar para vocês essa forma técnica do magnetismo material, mesmo porque não é uma das minhas áreas de domínio. É necessário estudo e mais exemplos para poder trazer, mas vocês podem pesquisar, né, um pouquinho aí. Temos várias, né, hoje em dia a gente, com o advento aí da internet, de novas possibilidades de busca de acesso de informação, a gente tem bastante facilidade em buscar compreensões. Então busca aí essa compreensão ligada ao magnetismo, como que acontecem elétrons, nêutrons, como que acontece essa forma elétrica material e que ela também acontece na parte espiritual, energética e mental. E aí vem a parte que essa sim eu acho que é importante eu compartilhar com vocês. É importante entender os mecanismos acima, porque pela lei da correspondência, uma das 7 leis universais, o que está em cima também está embaixo. O que está no macrocosmo também se encontra no microcosmo. Se um fenômeno for verdadeiro em um aspecto da vida, será em outros que guardam semelhança entre si. E esse seria o magnetismo mineral. Então todos nós temos que levar em consideração o fluido vital, que é o mantenedor da vida em todo o universo. Então, olha que interessante. Então, alguns esclarecimentos. O que é o macrocosmo? O macrocosmo é o nosso universo, né? Imagine aí o universo, as galáxias, os planetas. Aí nós estamos falando de um macrocosmo que abrange a vida universal. E o que é o microcosmo? A gente pode se olhar o ser humano, né, como o seu sistema nervoso central, o seu cérebro, o seu sistema corporal, como um microcosmo, como nós temos exatamente isso. Nós temos imagens que são muito interessantes, de repetições de coisas pequenas da célula do nosso corpo, na natureza e no universo, ou seja, tudo tem uma lei de correspondência, de conexão. Então, quando a gente entende um pouquinho sobre o magnetismo, como cuidar dessa parte material, física, nós também vamos aprendendo como cuidar da nossa parte mental, emocional e também espiritual. Então, nós nos conectamos, nós nos interligamos, e como que o conhecimento ele é libertador e ele quebra muros de ignorância, de falta de conhecimento, e através da prática do estudo, da prática de tratamentos espirituais, do autoconhecimento, de respeito ao outro como ele é, como ele pode ser, e desse conjunto de pequenas ações nós vamos construindo pontes para entrar em outros universos do saber, em outras áreas do funcionamento humano, que pode ser exatamente onde a gente precisa transformar, onde a gente precisa alterar. Lembrando que a passagem aqui na Terra de uma vida é um curto espaço de período e tempo que nós temos para a gente poder crescer e continuar nessa escala evolutiva. Então, não quero trazer palavras tão assim difíceis, mas eu quero que a gente entre nessa frequência de compreensão de que é muito importante realizar o tratamento espiritual para que a gente possa ter uma saúde mental, uma saúde física também. É importante a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, cuidar das nossas palavras, cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos. E se a gente não sabe como fazer, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente pode e deve buscar estudar,
pequenos hábitos saudáveis que vão trazendo benefícios para a nossa vida, para o nosso viver. Então, meus queridos, eu espero que essa semana, né, se você ficou com alguma dúvida, algo nesse vídeo, volta novamente, deixa a sua pergunta, que nós aqui, a equipe dos tarefeiros, nós estamos atentos com muito carinho e com bastante boa vontade para que juntos a gente possa construir uma mentalidade de autoconhecimento, de transformação, de pequenas mudanças e que gerem grandes conexões dentro do nosso sentir, dentro das nossas ações e principalmente com a gente mesmo. Desejo a vocês uma abençoada semana, com muita luz de programação de vida, com muito magnetismo espiritual, material e emocional, um magnetismo de transformação, de ampliação da consciência, de cura, reabilitação do nosso sistema nervoso central, seja das emoções, seja do campo dos pensamentos, ou seja na parte física, que você receba esses fluidos, essa chuva de fluidos magnéticos dos nossos amigos espirituais, se beneficie, fique muito bem e multiplique esse conhecimento entre os seus, entre as pessoas que você ama e que estão ao seu entorno e que não ama também. Vamos aprender a ressignificar e transformar. Uma abençoada semana a vocês.